Olá pessoal, tudo bem? Professor Wilson aqui para mais uma live. Pessoal, na live de hoje nós vamos falar sobre variável aleatória discreta. Nós vamos fazer aqui uma aplicação ligada à área de finanças, de investimento. Mas antes disso, eu vou pegar um experimento aleatório, vou falar o que é um experimento aleatório, vou definir esse experimento aleatório. Desse experimento aleatório, nós vamos montar um espaço amostral. Eu vou pegar um exemplo que não está diretamente ligado à área de finanças, mas indiretamente tem a ver com a parte de finanças de uma empresa, de uma fábrica. Porque eu vou pegar um exemplo de máquina produzindo peças. Vai ser um exemplo bem simples, só para a gente entender qual é a ligação que tem entre um espaço amostral e um experimento aleatório, e também qual é a ligação que tem entre uma variável aleatória discreta e um espaço amostral. O espaço amostral vem do experimento e a variável aleatória está ligada ao espaço amostral, dependendo do que a gente quer calcular, do que a gente quer obter dessa variável aleatória. Então, nós vamos iniciar aqui, olha, com o experimento aleatório. Então, primeiro, o que é um experimento aleatório? Um experimento, ele é aleatório se, ao ser realizado várias vezes, uma realização, o resultado de uma realização, não significa que aquele resultado obtido vai ocorrer o mesmo resultado em uma outra realização. Ou seja, os possíveis resultados a gente consegue previamente determinar. Mas qual o resultado que vai acontecer, isso a gente não consegue previamente determinar. Então, a definição aqui de experimento aleatório, essa aqui é uma definição razoável de experimento aleatório. Um experimento é chamado de aleatório quando não podemos antecipar seu resultado, mesmo sabendo quais são os possíveis resultados. A gente sabe quais são os possíveis resultados, mas a gente não consegue adiantar qual o resultado que vai ocorrer na próxima realização. Ok? Vamos pegar um exemplo aqui de experimento aleatório. Vou pegar um exemplo. E esse exemplo que eu vou pegar é exatamente o que eu falei para vocês. Eu vou pegar como se a gente estivesse selecionando de uma máquina algumas peças para a gente averiguar se essas peças elas estão saindo boas, sem defeitos, ou se tem peça com algum defeito. Só que aqui, como o objetivo é a gente entender o raciocínio, como que a gente monta essa teoria até chegar em variável aleatória, para a gente pegar um exemplo, eu vou pegar aqui somente duas peças, então vou pegar uma quantidade bem reduzida de peças, meramente para a gente entender o raciocínio aqui. Então, olha só, eu peguei aqui, em uma linha de produção serão selecionadas ao acaso duas peças fabricadas por uma máquina. Eu fiz essa consideração aqui, coloquei essa consideração aqui, olha. Considere que o fabricante da máquina garante 90% das peças, garante que 90% das peças saem boas. Por quê? Porque nós vamos montar, mais adiante, uma distribuição de probabilidade e a gente vai precisar dessa informação aqui, beleza? Então, considerei esse experimento aleatório. Agora, desse experimento aleatório aqui, nós vamos montar um espaço amostral. Então, vamos ver aqui o que é um espaço amostral. Então, espaço amostral é nada mais, nada menos do que todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Então, essa definição aqui, que eu acabei de falar, olha, espaço amostral é o conjunto dos possíveis resultados de um experimento aleatório. Então, todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, quando a gente monta e coloca isso em um conjunto,
né, listando esses possíveis resultados, a gente chama isso de espaço amostral, de espaço universo, né, em alguns casos. Ok? Vamos pegar aquele experimento aleatório para a gente montar o espaço amostral dele. Então, eu vou considerar o experimento aleatório. É o experimento que eu citei ali antes. Só vou repeti-lo aqui. Ó. Que em uma linha de produção serão selecionadas, ao acaso, 2 peças fabricadas por uma máquina. Considere que o fabricante da máquina garante que 90% das peças saem boas. Novamente, né, esse 90% aqui, no momento a gente não vai utilizar. Na sequência, nós vamos utilizar essa informação aqui. Então, olha, esse espaço amostral, geralmente a gente utiliza a letra S para representar o espaço amostral, mas isso não é regra. Essa letra S vem da palavra space, aí, né, do inglês. Então, eu vou utilizar aqui essa letra S para montar o espaço aqui. Então, veja bem, como são selecionadas aqui 2 peças, tá? 2 peças, e eu vou utilizar aqui uma legendinha, olha. Esse B aqui significa que a peça é boa, ok? Significa que a peça é boa. E o D significa que a peça tem algum defeito, ou seja, que ela é defeituosa. Ok? Vou usar essa legendinha aqui para a gente representar aqui. Então, o que acontece? Eu tenho 2 peças aqui. Ó. Eu tenho a peça 1 e a peça 2. Como a peça 1 ela tem 2 possibilidades, né? Ou ela é boa ou ela é defeituosa, então nós temos aqui 2 possibilidades. Conectivo E, isso aqui está ligado à multiplicação. A peça 2 também tem 2 possibilidades, ou ela é boa ou ela é defeituosa. Isso significa, então, que esse espaço amostral tem 2 vezes 2, 4 opções. Certo? Pelo princípio de contagem aqui, né, nós já sabemos que esse espaço amostral tem 4 possibilidades. Beleza? Então, vou montar esse espaço amostral aqui, listando exatamente essas 4 possibilidades. Então, vamos lá. Qual é a primeira possibilidade? A primeira peça pode ser boa e a segunda pode ser boa. Essa é a primeira opção. A primeira peça selecionada é boa e a segunda peça selecionada também é boa. Outra opção. A primeira peça selecionada é boa, a segunda é defeituosa. Então, boa e defeituosa. E a terceira opção, a primeira peça é defeituosa e a segunda é boa. E a última opção é ambas defeituosas, né? A primeira e a segunda. Então, esse é o espaço amostral, tá vendo? Olha. Nós já sabíamos que eram 4 possibilidades, né? Essas são as 4 possibilidades. Boa, boa, ou boa, defeituosa, ou ainda defeituosa, boa, e finalmente defeituosa, defeituosa. Beleza? Então, esse é o espaço amostral. Esse espaço amostral vem desse experimento aleatório. Então, sempre que a gente tem um experimento aleatório, ao experimento aleatório a gente tem o espaço amostral relacionado a ele. E de um espaço amostral, a gente pode montar uma variável aleatória de acordo com o que a gente quer calcular. Isso depende muito da informação que a gente quer obter desse espaço amostral. Ou ainda, inicialmente, né, do experimento aleatório. Qual é a informação que eu quero obter do experimento aleatório? Aí a gente monta o espaço amostral e do espaço amostral a gente monta a variável aleatória. Às vezes, a gente já monta direto a variável aleatória sem passar pelo espaço amostral. Isso depende muito da experiência de cada um, aí da parte de métodos quantitativos. Então, olha, agora eu vou falar de variável aleatória, né? Vou falar qual é a definição de variável aleatória. Discreta, aqui no caso, né? Porque nós temos uma variável aleatória discreta e temos variável aleatória contínua. E temos até uma variável aleatória mista, né, que não vem ao caso aqui, só vou falar hoje da variável aleatória discreta. Então, uma variável aleatória ela é discreta se os possíveis resultados forem inumeráveis.
Ou seja, se a gente conseguir numerar todos esses resultados, a variável aleatória ela é discreta. Eu posso ter uma variável aleatória discreta com finitas possibilidades, né? Finitos valores, ou eu posso ter uma variável aleatória discreta com infinitos valores. Tá ok? Vou colocar mais ou menos essa definição aqui que eu comentei aqui. Então, uma variável aleatória é considerada discreta se os seus possíveis valores forem enumeráveis. Quando a gente fala aqui enumeráveis, é porque a gente consegue listar todos esses valores, né? Ou seja, depois do primeiro a gente sabe qual é o possível segundo valor, depois do segundo valor a gente sabe qual é o possível terceiro valor e assim por diante. Tá ok? Geralmente, essas variáveis aleatórias, elas possuem, né, que a gente trabalha na prática, elas possuem valores inteiros, mas não necessariamente uma variável aleatória discreta tem que ter somente valor inteiro, tá ok? Mas geralmente os valores são inteiros, que a gente trabalha, da maioria dos casos. Olha só. Então vamos considerar a seguinte variável aleatória. Tá? Eu vou considerar aqui uma variável aleatória relacionada àquelas duas peças selecionadas da linha de produção. Então, vamos pegar aqui essa variável. Geralmente, a gente atribui uma letra maiúscula para a variável, aqui eu chamei de x, a gente chama de x, ou y, ou z, né? Eu chamei de x aqui, olha. E essa variável aleatória é o seguinte, né? É o número de peças defeituosas fabricadas pela máquina nas duas peças selecionadas. Ou seja, digamos que eu quero estudar, né, eu quero averiguar a produção dessa máquina. Eu quero saber se essas peças estão saindo de acordo, né, se está dentro da consideração, se o percentual de peças defeituosas, se esse percentual não é muito grande. Então, é isso que eu quero avaliar. Então, para isso, olha, eu vou pegar aquele espaço amostral que nós tínhamos. Agora, aqui eu só vou listar assim, olha. Nós tínhamos que a peça aqui a primeira opção era boa e boa, não? Certo? Essa era a primeira opção. A segunda opção era boa e primeira peça boa e a segunda peça boa. Ou primeira peça boa e a segunda defeituosa. Aí nós tínhamos a outra, que era primeira peça defeituosa, certo? A primeira peça defeituosa e a segunda boa. E a última opção que a gente tinha era a primeira defeituosa e a segunda defeituosa. Certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou utilizar aquela informação lá que tinha na máquina. Tá certo? Eu vou utilizar aquela informação que tinha lá na máquina. Aquela informação que tinha lá na máquina era que... Na máquina, no experimento, né, era que a peça saía boa em 90% dos casos. Essa era a informação. Consequentemente, a peça sai com defeito em 10% dos casos. Certo? Esse 90% aqui, pessoal, para efeito aritmético, a gente vai utilizar em valor decimal, né, 0,9. E aqui o 10%, 0,1. Ok? Então, nós vamos utilizar essas informações aqui, juntamente com a distribuição dos valores aqui do espaço amostral, para a gente obter o seguinte. Olha. Como essa variável aleatória aqui, ela é o número de peças defeituosas fabricadas pela máquina, você pode observar que esse primeiro valor aqui, olha, quantas peças defeituosas a gente tem aqui? Nenhuma. Olha, 0 peça defeituosa, porque as duas são boas. Essa variável aleatória aqui, cada elemento aqui do espaço amostral, ela vai associar um número. Por exemplo, esse primeiro aqui, como é o número de peças defeituosas,
não tem nenhuma peça defeituosa. Então, ela vai associar esse BB aqui, boa, boa, com 0 peças defeituosas. Esse daqui, olha, tem uma peça defeituosa, tá vendo? Das duas tem uma. E esse outro aqui, idem, né? Tem uma peça defeituosa, tá vendo? Uma defeituosa e uma boa. E esse último valor aqui, ela vai associar o valor 2. Então, pode observar que essa variável aleatória aqui, ela transforma o meu espaço amostral não numérico em números. Então, eu tenho aqui, olha, que essa variável aleatória, ela vai gerar aqui de x. Essas probabilidades são calculadas de acordo com a especificação aqui do fabricante da máquina. Como o fabricante da máquina, né, é uma consideração hipotética que eu fiz lá na variável aleatória, que o fabricante garantiu 90% das peças boas e somente 10% da peça com defeito. Então, aqui, ó, como que a gente vai obter a probabilidade do x ser igual a 0, ou seja, de não ter nenhuma peça defeituosa? Como é obtida essa probabilidade? A gente calcula aqui, ó, 0,9 é a probabilidade da primeira ser boa, conectivo E vezes 0,9 é a probabilidade da segunda ser boa. Com isso, 9 vezes 9 é 81, então isso daqui dá 0,81, essa multiplicação. Logo, essa probabilidade aqui é 0,81, que em percentual significa 81%. Então, tem 81% de chance da peça sair, de nenhuma peça sair com defeito, ou seja, as duas serem boas. Ou, em outras palavras, 0 peça defeituosa. Certo? Agora, vamos calcular a probabilidade de sair uma peça com defeito. Nós temos essas duas opções. Ó. Nos dois casos, a gente tem uma peça com defeito. Aqui vai ser 0,9 vezes 0,1. E se a gente multiplicar isso daqui, dá 0,09, né? Duas casas decimais. Idem para cá, né? Aqui só vai alterar o fator, né? Mas a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Isso aqui é 0,1, que é a probabilidade dela ser defeituosa, vezes 0,9, que é a probabilidade dela ser, a chance dela ser boa. E aqui, idem, vai dar 0,09. Se a gente somar os dois, dá 0,18. 0,18. Ou 18% a chance de uma peça sair com defeito e a outra sair boa. Certo? 18%. E qual é a probabilidade das duas serem defeituosas? Aqui a gente tem 0,1, é a probabilidade da primeira ser defeituosa, né, a chance, vezes 0,1, que é a chance da segunda. E se a gente multiplicar isso aqui dá 0,01. Então, a gente tem aqui 0,01, que é 1%. Então, você pode observar aqui o seguinte, ó, como isso daqui é 81%, isso daqui é 18%, isso daqui é 1%, ou 0,81, né, mais 0,18, mais 0,01. Se a gente somar todas as probabilidades do espaço amostral ou da variável aleatória, isso tem que dar 1, quando o valor está no sistema decimal de numeração. Ou tem que dar 100%. Então, aqui, olha, a soma das probabilidades é sempre igual a 1. Sempre igual a 1. Ou 100% no percentual. Certo? Porque o 1 no sistema decimal de numeração corresponde ao 100% no sistema, né, do sistema percentual. Beleza? Então, agora, a gente
pegou o experimento aleatório, desse experimento aleatório a gente montou o espaço amostral, e do espaço amostral a gente montou a variável aleatória. Isso que nós acabamos de montar aqui, isso aqui é chamado de tabela de distribuição de probabilidades, ou simplesmente distribuição de probabilidades da variável aleatória discreta. Então, a gente tem uma variável aleatória, a gente tem uma distribuição de probabilidades para essa variável aleatória. Agora, pessoal, o principal objetivo aqui, claro, é a gente entender também a definição de variável aleatória e saber como que monta a distribuição de probabilidades de uma variável aleatória. Mas o principal objetivo de hoje é a gente entender como que se calcula a média, né, ou o valor esperado, ou ainda a esperança de uma variável aleatória discreta. Porque temos muitas situações em finanças, em contabilidade, que a gente precisa saber qual é por exemplo, qual é o retorno esperado, qual é o lucro esperado, qual é o gasto esperado. Mas se tudo isso que eu falei, que a gente quer saber do valor esperado, está atrelado a um sistema aleatório, né, vem de um experimento aleatório, então a gente vai ter uma distribuição de probabilidades. Porque se a gente não tem certeza absoluta sobre o acontecimento, é porque a gente só conhece a chance daquilo acontecer. Então, tem uma probabilidade envolvida. Então, quando a gente fala em variável aleatória, a gente tem uma probabilidade envolvida, uma chance de algo acontecer ou de algo não acontecer. Beleza? Então, nós vamos fazer isso daqui, ó, que é o seguinte. Já peguei uma tabelinha montada aqui para sair mais ou menos alinhado. Então, aqui a gente tem a variável aleatória e aqui sempre a gente vai ter as probabilidades. Essa distribuição de probabilidades, essa tabelinha, né, ela pode vir na horizontal ou pode vir na vertical. Tem muitas aplicações que isso vem na vertical. Daqui a pouco eu vou fazer uma questão e vocês vão observar que a tabelinha está na vertical. Aqui, simplesmente, a gente utiliza na horizontal só para economia de espaço mesmo, mas isso aqui, colocar na horizontal ou na vertical, tanto faz. Então, digamos que a gente tem uma variável aleatória com esses valores aqui, ó. x1, x2, vou colocar mais um aqui, antes da reticência, x3, e até o xn. Para cada valor, a gente tem a probabilidade. Viram na situação prática que a gente pegou anteriormente? O 0, a gente calculou a probabilidade. O 1, a gente calculou a probabilidade. E o 2, a gente calculou a probabilidade. Existem situações que a gente já tem a tabelinha pronta, a gente já tem esses valores e, obviamente, essas probabilidades elas já vêm estimadas. Tá certo? Então, se a gente tem um x1, a gente tem a probabilidade do x1, que a gente chama de P de x1. É a sua probabilidade. Isso aqui é só uma notação genérica para representar isso. Como no caso anterior, eu tinha que o primeiro valor era o 0 e a probabilidade era 0,81, ou seja, 81%. E essa probabilidade aqui, pessoal, ela pode vir em percentual ou no sistema decimal de numeração. Ou ainda pode vir no formato de fração também. Certo? Então, aqui a gente tem o P de x2, olha. Aqui, o P de x3. E assim, até o P de xn, que é o último valor. Então, aqui a gente sempre tem o valor, né, o valor da variável e a sua probabilidade. Segundo valor e a sua probabilidade. Terceiro valor e a sua probabilidade. Até o último valor e a sua probabilidade. Beleza? Olha só aqui, olha. Eu voltei com aquele exemplo. Deixa eu só retornar aqui, porque, claro, eu falei em média e não escrevi, né?
Como que a gente calcula a média, né, de uma distribuição como essa? Na verdade, a gente chama isso daqui de expectância ou esperança, ou valor esperado, ou média. E esse ezinho aqui que a gente utiliza vem da palavra esperança. Isso aí é até chamado de esperança matemática. É o valor esperado. Isso aqui é a média da variável aleatória. Ok? Como que a gente calcula essa média? É simples. É só você pegar o valor vezes a probabilidade. Olha. Você pega aqui o valor vezes a sua probabilidade. Mais o segundo valor vezes a sua probabilidade. E assim vai, né? O terceiro valor vezes a sua probabilidade, até o último valor vezes a sua probabilidade. Essa é a expressão da média de x, do valor esperado. Não vou aqui nem utilizar aquela notação de somatório, né, que às vezes é uma notação pesada e que muitos, às vezes, têm dificuldade de entender essa notação pesada. Vou escrever neste formato aqui. Ó, tá? Mas esse E de x aqui é a média, certo? É o valor esperado. É a expectância, é a esperança. Beleza? Então, agora a gente já pode passar para cá. Então, olha só. Considere a variável aleatória. Essa aqui é aquela variável aleatória. Número de peças defeituosas fabricadas pela máquina nas duas peças selecionadas. Aqui é só nas duas, né? A gente só considerou duas. Claro que essa situação aqui, essa quantidade aqui, pode ser um número bem maior. Só que quando esse número for maior, a gente trabalha com isso daqui de uma outra forma, não utilizando variável aleatória. A gente utiliza uma distribuição que a gente chama de distribuição binomial. Posteriormente, eu vou falar dessa distribuição em uma outra live. Então, aqui nós temos o x e o p de x, está vendo? Olha? Isso aqui, ó, 0, 1 e 2. É exatamente aquela tabelinha que nós montamos. E aqui está, ó. Aqui eu já coloquei em percentual, tá vendo? 81%, aquele 0,81. 18%, aquele 0,18. E aqui 1%, aquele 0,01. Se você somar isso daqui, obviamente, dá 100%, tá vendo? 81 mais 18, 99 mais 1, 100%. Beleza, pessoal? Então, a gente tem essa distribuição aqui. E eu quero o seguinte, né? Então, o número esperado de peças defeituosas é igual a... Vou calcular a esperança. Aqui, pessoal, é o seguinte, olha. Quando você for calcular a esperança, esse valor aqui que está em percentual, por praticidade, geralmente, a gente passa isso daqui para decimal. Então, como que a gente calcula mesmo a esperança? O valor esperado é o valor vezes a sua probabilidade. Observe que a probabilidade de 81% eu coloquei em valor decimal, certo? Mais o segundo valor, que é 1, vezes a sua probabilidade. Mais o terceiro valor, que é 2, vezes a sua probabilidade. Só dar uma alinhadinha nisso daqui, né? Que isso aqui está torto demais. Aqui 0,01. Beleza. Então, aqui a gente tem o seguinte, olha. 0 vezes 0,81, isso dá 0. Mais 1 vezes 0,18, isso dá 0,18. Mais 2 vezes 0,01, isso dá 0,02. Então, a gente tem aqui que o valor esperado, o número esperado de peças defeituosas é 0,2, né? Se a gente somar isso aqui, ou 0,20, né? Então, aí é o seguinte, né? Alguém pode chegar aqui e comentar, mas isso daí, para obter esse valor, nesse caso, é fácil, porque se ele disse que a chance da peça sair boa é de 90%,
E a chance da peça sair defeituosa é de 10%. E a gente tem aqui, no caso, duas peças. Eu poderia, então, simplesmente fazer isso daqui, né? Que o número médio de peças é o N, que é 2, vezes a probabilidade dela sair defeituosa, 0,1. Então, simplesmente eu teria isso daqui, olha. 2 vezes 0,1, 0,2. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Lá na distribuição binomial, a gente faz exatamente isso, né? A média de uma distribuição binomial é exatamente N vezes P. Esse P aqui é exatamente a probabilidade dela ser defeituosa. Porque aqui a gente está avaliando a possibilidade da peça ser defeituosa, tá vendo? Então, a distribuição binomial, ela é uma função de probabilidade, uma função teórica de probabilidade de uma variável aleatória discreta em que o experimento ou o evento tem duas possibilidades para ocorrer. Ou o evento ocorre ou o evento não ocorre. No caso aqui, qual é a situação? Ou a peça é boa ou a peça é defeituosa. Então, isso daqui se encaixa em uma distribuição binomial. Por isso que, utilizando aqui a expressão da média de uma distribuição binomial, que posteriormente, em uma live posterior, eu vou falar sobre isso, a gente utilizando essa expressão aqui de pegar o N e multiplicar pelo P, que é a probabilidade da peça ser defeituosa, chega no valor da média, que é igualzinho a isso aqui que a gente calculou. Olha. Tá certo? Então, o que significa isso? Que a cada duas peças fabricadas pela máquina, 0,2 peça saem com defeito. É estranho esse 0,2 peça, não? Mas isso daqui é uma informação da média. Não? É uma informação, isso é um valor médio. Okay? Não necessariamente a média vai dar um valor inteiro, claro. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente calcula o valor esperado de uma variável aleatória discreta. E essa distribuição de probabilidades aqui é aquela distribuição lá, simplesmente, que nós vimos no início lá, que é da seleção, né, do experimento, que ele selecionava duas peças de uma máquina, para avaliar se a peça tinha defeito ou não. Beleza? Vamos pegar agora aqui uma questão. Essa questão aqui é uma questão que a gente pode considerar, né, que é semelhante a uma questão do DIENAD. Também a gente pode considerar que essa questão é uma questão semelhante a uma questão que pode cair no exame de suficiência aí para o pessoal da contabilidade e gestão. Né, da contabilidade, né, e técnico em contabilidade, melhor dizendo, não gestão. E também pode ser uma questão semelhante aí a uma questão que pode aparecer em uma prova de concurso. Tá certo? Né? Então, vamos ver aqui o seguinte. Né? Considere a seguinte situação hipotética. Os possíveis ganhos em um projeto de investimento estão atrelados ao estado da economia do país. Na tabela a seguir estão listados os ganhos e as respectivas probabilidades dos ganhos para o próximo ano. Essas probabilidades são obtidas de acordo com a análise do estado da economia, ou seja, se vai ocorrer recessão, expansão ou se vai ficar estável. Então, a gente tem aqui o estado da economia, tá vendo? Expansão, estável e recessão. E a gente tem aqui, olha, as probabilidades, né, que é a probabilidade. Essa probabilidade de 50% é a probabilidade de que no próximo ano a economia vai estar em expansão. Como que isso daqui é obtido? Os economistas, eles estudam toda a situação política e econômica do país e chegam a essa conclusão que no próximo ano tem 50% de chance da economia expandir. Claro, pessoal, isso daqui que eu estou falando é uma situação hipotética, tá certo? Estou
com essa hipótese. Isso daqui não é uma informação real, tá? Não é uma informação real. Estou dizendo para vocês como que vocês efetuariam a leitura dessa informação aqui nessa tabela. Então, aqui tem 50% de chance da economia se expandir no próximo ano. Tem 30% de chance da economia ficar estável. E tem 20% de chance de ocorrer uma recessão. Pode observar, pessoal, que a soma dessas probabilidades aqui tem que dar 100%, tá vendo? Sempre. Senão, não é uma distribuição de probabilidades. 50 mais 30, 80, mais 20, 100. Beleza? E aqui são os retornos. Por exemplo, esse investimento, se estiver em expansão, e a chance de estar em expansão é essa daqui, 50%, o retorno vai ser do ganho, né? Aqui, na verdade, não é retorno, aqui é o ganho, né? Esse retorno, pode ser retorno, mas esse retorno aqui é o ganho. Eu deveria ter colocado ganho aqui. Esse aqui é o ganho, né? Vai ter um ganho de 80%. Mas vai ter um ganho de 80% só se estiver em expansão a economia. E a chance de ocorrer esse ganho de 80% é 50%. Tem 50% de chance do valor investido, né, ter um ganho de 80%. Tem 30% de chance do ganho ser só de 50%. E tem 20% de chance de ter prejuízo, tá vendo? Um retorno negativo aqui, né? Um retorno negativo. Beleza? Então, o ganho esperado para esse projeto no próximo ano é igual a... Quando ele fala em ganho esperado, é a média. Olha, a esperança de ganho. Vou chamar de G aqui a variável, não. Vou chamar de G a variável. Esperança de ganho. O ganho esperado. Ó. Aqui, pessoal, olha. A probabilidade eu vou transformar em valor decimal, tá vendo? Eu vou trabalhar assim, ó. O valor da variável, você não precisa transformar em decimal. Você pode trabalhar com o valor da variável original do jeito que ele está. Em qualquer situação, deixe o valor da variável original. Pode deixar em percentual. Agora, o da probabilidade eu vou transformar aqui, fica mais prático de se trabalhar. Beleza? Então, eu tenho aqui, olha, o primeiro valor é 80%. Vezes a sua probabilidade, que é 50%, 0,5. Mais o segundo valor é 50%. Vezes a sua probabilidade, que é 0,3. E o terceiro valor, né, mais, só que aqui é menos, é mais por menos, menos. Então, já vou colocar aqui menos 20%, não? Vezes a sua probabilidade, que é 0,2. Só efetuar a continha aqui e concluir, correr para o abraço. 50% de 80, isso é 40. Mais 30% de 50, né? 3 vezes 5, 15. Isso dá 15%. E aqui menos 20% de 20%, né? 2 vezes 2, 4. Isso daqui dá 4%. Conclusão. A expectativa de ganho é 40 mais 15, 55, menos 4, 51%. 51% é o que nós temos aqui na alternativa D. Então, a alternativa D aqui é a nossa alternativa correta. Beleza, pessoal? Então, olha, pode observar que nessa questão aqui, nós já tínhamos aqui a tabela de distribuição de probabilidades, ou simplesmente a distribuição de probabilidades já veio montada. Na maioria das questões, tanto da prova do ENAD, como do exame de suficiência, essa tabelinha ela já vem montada, certo? Na maioria das vezes ela já vem montada.
E aí ele vai pedir para calcular o valor esperado, e tem alguns casos ainda que ele vai pedir para calcular variância, variabilidade, coeficiente de variação. E é exatamente sobre isso, coeficiente de variação, que mede a variabilidade, né, que mede a dispersão. No caso, em finanças, a gente utiliza muito o termo volatilidade. É exatamente sobre isso que eu vou falar na próxima live, ainda sobre variável aleatória. Eu vou falar sobre variância, né, variabilidade, coeficiente de variação. Ok, pessoal? Então, por hoje, né, vamos encerrar aqui essa live. Era somente para falar dessa definição de variável aleatória e como que você utiliza uma variável aleatória discreta, né, no caso aqui, associado isso a finanças. Beleza? Então, pessoal, até a próxima live aí. Bons estudos a todos. Vamos estudar.